Eu quero começar com uma perspectiva muito importante aqui, que é a seguinte. A profissão, né, psicólogo, e quando a gente pensa aqui, né, principalmente nessa área clínica, né, ou seja, um psicólogo, um psicoterapeuta, é uma profissão que passa por uma certa desconfiança, não é verdade? Então, por exemplo, quando... Na verdade, muitas pessoas já falaram comigo e tenho certeza que já falaram com cada um de vocês também, aquela ideia assim, olha, eu preciso de um psicólogo, mas eu não sei onde encontrar. Ou o meu amigo, o meu irmão, ou a minha esposa, ou a minha irmã, a minha amiga, pediu que eu indicasse para ele um profissional de psicologia e eu não sabia quem eu tinha que indicar, eu não tinha quem indicar, porque eu tenho medo de indicar um profissional que pode atrapalhar, que pode piorar a vida de uma pessoa. Então, nós estamos falando de uma profissão que, dentro dessa crise, é uma profissão que recebe uma grande desconfiança, não é verdade? Infelizmente, nos tempos atuais, não é tão simples a gente falar assim, vamos indicar para qualquer psicólogo que vai dar tudo certo. Ou, quantas pessoas podem falar assim, olha, online eu conheço um monte, mas aqui na minha cidade não tem nenhum. Isso também acontece, não é verdade? Ou seja, há um receio de frequentar, de fazer terapia, justamente por conta de muitos relatos que a gente já ouviu e a gente ainda ouve. Relatos esses que jogam contra, né, os psicólogos, não é verdade? Então, poxa, eu, né, pegando um exemplo aqui, né, um fulano foi para terapia porque estava em crise no casamento e aí o profissional falou que a solução do casamento, para o casamento dele melhorar, é ele procurar garota de programa. Ou outro que falou para o seu terapeuta que gostaria de viver a castidade e o terapeuta foi irônico com ela. Enfim, há casos infinitos, eu tenho certeza que vocês têm casos para comentar aqui, caso eu pedisse. Então, a gente está falando de uma profissão que tem certo descrédito em algum grau, uma certa desconfiança. Por isso que eu resolvi fazer esta live, porque eu acho que muitos que estão aqui, assim como eu, a gente acredita na psicologia ainda, certo? E se a gente acredita na psicologia, a gente quer ajudar as pessoas a acreditarem também. É claro que não é qualquer psicologia que eu e você acredita. A gente acredita numa boa psicologia. Mas uma boa psicologia, consequentemente, tem uma boa psicoterapia. E quais são os pilares de uma boa psicoterapia? Vocês já pararam para pensar o que seria uma boa psicoterapia? O que seriam os elementos dessa boa psicoterapia? A gente precisa pensar sobre isso. Tanto os profissionais que aqui estão, em relação a olhar para o próprio fazer prático e ver se o seu fazer prático está dentro das coisas que eu vou falar hoje. E seja você que não é profissional também, quando você for procurar terapia para você, certo? Então, vamos lá. O tema de hoje são os pilares da boa psicoterapia. Eu selecionei alguns pilares para a gente comentar aqui. Vamos começar? Vamos pelo primeiro. O primeiro pilar é o que eu chamo da integração das potências do homem. Ou seja, uma boa psicoterapia, primeiro precisa saber que um homem tem potências, certo? Potências superiores, potências inferiores. Então, quando a gente fala de potência superior, nós estamos falando que o homem tem duas potências superiores chamado inteligência e vontade. E abaixo dessa vontade há as paixões. Então vamos lá, potências superiores, vamos anotar aqui para a gente não perder, quero a atenção de vocês aqui, por favor, tá? Então vamos lá, potências superiores, potências superiores, potências inferiores. Então nós temos aqui, nas potências superiores, nós temos aqui a
inteligência. E aí, dona Marina, tudo bem? Quanto tempo? Inteligência. E temos também a vontade, ok? E aqui nas potências inferiores, nós temos as paixões, certo? Então, vamos dizer que o objeto da potência superior, chamada inteligência, é a verdade, ok? E da vontade é o bem, certo? E aqui as paixões a gente pode também colocar como emoções, tá? Fica mais fácil da gente compreender, ok? E aqui nas paixões / emoções, nós podemos falar da sensibilidade, ok? Pronto. Temos aqui esse desenho explicativo para nós, ok? Vamos lá. A inteligência é uma potência superior. Ela tem como objeto a verdade. Isso é importante? Quando a gente pensa em psicoterapia, respondam aqui no chat. Quando a gente pensa em psicoterapia, é importante que a gente leve a verdade para dentro do consultório? É importante que o nosso paciente queira a verdade? Sim ou não? Aguardo a resposta de vocês. Abaixo dessa inteligência, mas também sendo uma potência superior do homem, nós temos a vontade. O objeto dessa vontade é o bem. É importante que o bem seja algo a ser buscado dentro da psicoterapia? Ó, o pessoal está falando aqui que a verdade é essencial, certamente, todo mundo está concordando, graças a Deus, né? E o bem? O bem é igual essa dinâmica da verdade? É importante que o bem entre para a psicoterapia? Parece que sim, não é verdade? Parece que sim. Mas vamos para potências inferiores. As potências inferiores, que são as nossas paixões, que a gente pode chamar aqui emoções para a gente trazer num termo mais moderno, né? Ela tem aqui essa parte sensível do homem. A parte sensível do homem é importante da gente investigar e trabalhar dentro da psicoterapia, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim, também, não é verdade? Ou seja, nós temos as potências inferiores e as potências superiores como algo que precisa ser trabalhado dentro da psicoterapia. Porém, meus amigos, eu não quero trazer para vocês algo muito abstrato, certo? Então vamos lá. Vamos começar assim de forma bem simples, mas que já dá para a gente levar para dentro do consultório. A inteligência deseja a verdade. A verdade precisa ser levada para o consultório. Que verdade? Qual verdade? Vocês sabem? Qual verdade? Temos um ponto. Primeira verdade aqui é que esse psicoterapeuta lembra dos pilares, né? Lembra dos pilares, tá? A gente está no primeiro pilar. O primeiro ponto dessa verdade é que o profissional tem que olhar para o seu paciente de modo verdadeiro e considerando a verdade da natureza humana. Primeiro ponto. Ou seja, vamos dar um exemplo. O homem é um animal? Sim. É um animal racional. Se ele é um animal racional, ele tem uma natureza racional. Logo, eu preciso considerar isso para que eu o trate. E quando eu falo de tratar aqui, eu não estou falando de tratamento necessariamente, tá? Terapêutico, mas estou falando de tratar. Ou seja, olhar para ele. Olhar para ele considerando que ele tem uma racionalidade. E quando a gente pensa em terapia, precisa ser uma terapia que considere isso. Olha, um homem é um ser racional. Eu preciso fazer este homem agir de maneira racional. Não necessariamente racionalista. Por quê? Porque o racionalista exclui tudo e só deixar o racional agir. Não é esse o ponto.
Somos seres racionais e precisamos valorizar isso, ok? Então, aqui é o olhar do terapeuta ao paciente, para o paciente. E como que a gente pode trabalhar essa verdade dentro do consultório, ali, conversando, dentro dos diálogos terapêuticos que acontecem nas sessões? Quer ver um exemplo? A sua responsabilidade. Pense aí, vocês que estão aqui me assistindo agora. A responsabilidade que vocês têm. Isso pode ser considerado uma espécie de verdade pessoal? Claro que pode. É óbvio. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui. O Lucas Leandro está aqui. Ele tem 2 filhas. Então, ele, como pai de 2 filhas, ele tem responsabilidade para com elas. Não só isso, não é a única responsabilidade da vida dele, mas é uma das responsabilidades, certo? Isso, então, é uma forma de você trabalhar a verdade. E o quanto isso que eu acabei de falar, no que eu chamo de psicologia em crise, é atacado. É muito atacado. Por quê? Porque a psicologia em crise, inclusive eu falo muito sobre o que seria uma psicologia desordenada dentro do meu curso chamado Formação em Terapêutica Atomista, ela não tem interesse nas responsabilidades. O interesse é numa espécie de antirresponsabilidade. Faz o que te faz feliz e tá bom. Essa frase é uma frase antirresponsabilidade. E, em certo grau, é uma frase anti-verdade. Olha que problema nós temos aqui. Mas estamos falando de um pilar de uma boa psicoterapia. Tem a consideração da inteligência. Tem a consideração da verdade do que é um ser humano. Tem a consideração de trabalhar dentro do processo terapêutico de verdades que estão dentro do contexto daquele paciente. Como, por exemplo, as responsabilidades. A vontade tem como objeto o bem. Como a relação do profissional com o bem? Olha, o profissional tem que buscar atender o seu paciente, sabendo que a melhora dele, ou seja, esse paciente se tornar uma pessoa melhor, é um bem que ele tem que buscar dentro do consultório. Ou seja, eu não estou aqui só para deixar meu paciente confortável. Não podemos pensar assim. Eu estou aqui porque eu sei que o bem, e o bem é hierárquico, há bens maiores e bens menores, certo? É um bem valiosíssimo eu, como terapeuta, ajudar o meu paciente a ser o melhor dele mesmo. E como que isso pode ser trabalhado dentro do consultório? Temos um outro exemplo. Quais são as escolhas que contribuem para uma espécie de melhor versão do teu paciente? Aqui nós estamos trabalhando bem, por exemplo. Ok? E as potências inferiores, que a gente falou aqui das emoções, que por ser inferiores não quer dizer que são ruins, só quer dizer que ela está abaixo da inteligência e da vontade, certo? Ela fala sobre a sensibilidade. A gente precisa considerar isso aqui. Como que esse sujeito lida com as emoções? Quantas pessoas chegam no consultório, por exemplo, e não conseguem lidar bem com as emoções? Eu estou aqui porque eu estou com uma tristeza que eu não sei de onde vem. Eu estou aqui porque eu estou com uma raiva do meu ex-namorado. Eu estou aqui porque eu estou com uma raiva da minha mãe. Eu estou aqui porque eu tenho muito medo de casar, etc, etc, etc. Ou seja, aqui faz parte das emoções, que precisa ser considerada, que precisa ser ordenada. E essa ordem passa por ela ficar no lugar dela. Uma má psicoterapia dá uma ênfase na sensibilidade, nas emoções, como se isso fosse o mais importante de todos. Por isso que a frase "faz o que te faz feliz, o importante é o que te dá prazer", é uma frase que foca única e exclusivamente aqui. Como se isso aqui fosse o centro do homem. Só que isso não pode ser o centro do homem. De jeito nenhum. Não pode ser. Porque se você deixa no centro do homem a parte sensível, é você animalizar o ser humano. Então, o primeiro pilar de uma boa psicoterapia é essa integração das
potências humanas. O homem tem a inteligência, tem a vontade, tem as emoções. Não podemos eliminar um. É como teclas de um piano. Você não pode simplesmente tirar uma tecla. Faz parte do todo. Perfeito? Faz parte do todo. Então, essa harmonização das potências, inteligência, vontade e emoções, dentro dessa harmonia, vai caminhar para o homem ser livre. Certo? Então, perceba o seguinte: a psicoterapia tomista não abre mão de uma verdade elementar. Como diria o Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. Que é a ideia de que o homem é um certo mistério. É uma unidade complexa e misteriosa em algum grau. No mundo de hoje, a gente quer responder todas as coisas e a gente acha que a gente consegue responder todas as coisas. Mas é muito engraçado porque Santo Tomás tem uma frase espetacular que tende a, quem meditar sobre essa frase, tende a se colocar no próprio lugar, no cosmos, que é o seguinte: Santo Tomás vai falar que a gente não consegue esgotar nem mesmo a natureza de uma mosca. De uma mosca, gente. Uma mosquinha. Imagina um ser humano. Então, há um respeito pelo homem e pelo mistério que é o homem e por considerar a natureza dele, que é uma verdade. A natureza do homem, ou seja, o homem é um ser racional. Então, nessa consideração, o intelecto guia a vontade. A vontade dá uma espécie de ordenada e uma certa amansada, pacificada, melhor dizendo, é uma palavra melhor, dá uma pacificada nas emoções. Aqui temos um sujeito mais ordenado, por exemplo. Então, o primeiro pilar a gente pode chamar de uma psicoterapia que harmoniza as potências do homem. E ao harmonizar as potências do homem, nós temos uma psicoterapia que busca o bem concreto. Uma boa psicoterapia, ela tem uma certa concretude dentro das relações. Isso aqui é um bem, isso aqui é um mal. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Não tirando da cabeça do profissional só, mas dentro de uma análise contextual daquele paciente, dentro do discurso daquele paciente, dentro dos desejos desse paciente, etc, etc, etc. Certo? Então temos esse primeiro pilar, ok? Primeiro pilar, harmonização das potências superiores do homem, ok? Temos esse ponto. Vamos anotar aqui, eu acho que é melhor anotar, né? Então vamos lá, primeiro pilar. Então, o primeiro pilar vai ser aqui essa harmonização das potências do homem. Percebam aqui uma coisa fundamental. Fundamental, gente. Não estamos falando de uma psicoterapia que quer fatiar o homem como se o homem fosse uma pizza. Não. Aqui a gente quer olhar integralmente e sabendo que ele, como uma unidade, tem a sua complexidade e tem, igualmente, o seu mistério. Só que, como psicoterapeuta, e dentro de uma visão que a gente pode chamar de tomista, o homem, o profissional, é chamado a contemplar o mistério do homem. Ou seja, não ser indiferente. Eu só vou conseguir acolher alguém verdadeiramente, meus amigos. Vocês que estão aqui, vocês são psicólogos, você só vai conseguir acolher, ter aquela famosa empatia com o teu paciente, se você considerar esse mistério. E diante do mistério a gente tem um certo respeito. A gente tem um certo até espanto. Um espanto de coisa
um espanto no sentido positivo. Ali tem um homem. Ali tem um mundo inteiro num homem. E é esse espírito que é importante. Vamos continuar, né? Qual o segundo pilar a gente pode colocar aqui de uma boa psicoterapia? Olha, a gente pode falar das virtudes. Ou seja, um pilar importantíssimo da psicoterapia é fazer esse paciente se tornar excelente. E se tornar excelente não basta só uma eliminação de um sintoma que está incomodando o paciente. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cachorro, eu tenho um transtorno A, B, C, D ou F. Isso tudo, óbvio, precisa ser trabalhado dentro do consultório e há meios para trabalhar isso. Porém, a dinâmica aqui... Calma, meu amigo Saad, vamos chegar nesse ponto. Eu só falei do primeiro. Acalma o coração. Então, vamos lá. Eu preciso, dentro de um pilar de uma boa psicoterapia, necessariamente olhar para esse homem e ajudá-lo a se tornar excelente. Um homem excelente não é um homem somente que eliminou um medo ou que venceu um determinado transtorno. Não é isso. Ou que amansou um transtorno com medicamento. Não. Essa busca por desenvolvimento e aperfeiçoamento é mais do que simplesmente aliviar o paciente de um sintoma. Isso faz parte da psicoterapia? Claro que faz. Mas precisamos de mais. Precisamos de mais. E aí vem a importância da prática das virtudes. Não vou entrar no mérito de explicar cada uma delas, não vem ao caso hoje, mas vamos falar aqui da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança. Né? Mas essas virtudes são vistas como essenciais para um desenvolvimento psicológico. Por quê? Porque elas ajudam o indivíduo a fazer, por exemplo, escolhas sábias, agir dentro da sua existência de maneira justa, saber enfrentar as adversidades com certa coragem, regular impulsos e desejos. Perceba que tudo isso que eu falei, qualquer psicólogo que tenha um mínimo de bom senso vai concordar. Ou alguém aqui que é psicólogo ou terapeuta, discorda que o homem tem que fazer escolhas sábias, agir com justiça, enfrentar as adversidades com certa coragem, saber regular impulsos e desejos, por exemplo? Acredito que todos vocês que estão aqui concordem. Acabam concordando comigo dentro dessa máxima. Ou seja, o segundo pilar que a gente pode colocar aqui na nossa folha seria trabalhar uma melhora efetiva do paciente. Certo? Ou seja, além das dores, além dos incômodos, há um aperfeiçoamento necessário além das queixas. Ok? Então, a gente pode falar que uma boa psicoterapia vai querer ir além da queixa, vai querer ajudar esse paciente a se desenvolver como um todo, e aí vem as virtudes, como um caminho de aperfeiçoamento possível no paciente. Certo? Vamos em frente, certo? O terceiro pilar, eu vou colocar aqui como uma psicoterapia
que luta contra as inclinações aos vícios capitais. Chamei de inclinação, e sempre quando eu falo de inclinação, eu dou este exemplo. Nós, todos nós, eu, você e a torcida do Flamengo, temos inclinação para os vícios capitais, certo? Quais são esses vícios? A luxúria, a preguiça, o egoísmo, a avareza, enfim. Vamos lá. Só que a gente tem uma inclinação. Essa caneta aqui, ela tem uma inclinação para cair, não é verdade? Se eu abrir a mão, ela cai. Se eu segurar essa caneta e falar, olha, não vou abrir minha mão, estou aqui segurando a minha caneta e ponto final, ela vai cair? Não. Ou seja, termos uma inclinação, seja para os vícios capitais, como eu falei agora, ou para qualquer outra coisa que não seja boa, tá? Até para coisa boa, não significa que nós vamos fazer. Mas aqui pensando num vício capital, nós precisamos entender essa máxima que eu estou falando aqui. Ou seja, um sujeito que traz essa harmonização das potências do homem, trabalha uma melhora efetiva no paciente, além das queixas, será um homem capaz de ter a força para enfrentar as próprias inclinações. Há muito forte a presença dentro nos consultórios de pessoas que reconhecem algumas inclinações, mas que não têm força nenhuma para enfrentá-las. E aí começa a achar que uma inclinação é parte essencial do seu próprio caráter, é parte essencial da sua personalidade. E isso é um dos dramas da vida de hoje, porque é tratar uma inclinação para o mal como uma constituição do próprio ser. E aí nós temos um problema, porque o sujeito vai achar que ele é a soberba, ele é o egoísmo, ele é a luxúria, ele é a avareza, etc, etc, etc. Certo? Então, quando a gente pensa nesse terceiro pilar, nós temos que orientar, uma psicoterapia boa vai orientar esse sujeito a enfrentar, seja de modo direto ou indireto, essas inclinações aos vícios capitais. Vou trazer um exemplo aqui. Algo que precisa ser trabalhado dentro da psicoterapia seria uma espécie de orientação para o bem comum. Por quê? Porque a orientação ao bem comum ajuda o paciente a enfrentar, por exemplo, o egoísmo. Ou seja, a psicoterapia, que a gente pode chamar de boa, não vai focar única e exclusivamente nesse indivíduo isolado, mas o considera dentro do seu papel social, da sua relevância ali dentro de uma certa comunidade, das suas responsabilidades para com os outros que o cercam. Não é um sujeito, por mais que ele venha sozinho para a psicoterapia, ele não está sozinho no mundo. Hoje eu vi um story de uma pessoa comentando uma frase muito comum que é falada dentro do consultório, né? A Daiana botou, exatamente, tem paciente que acha que é o transtorno, né? Isso é um clássico, né? Uma colega, né, botou no story, comentou bem, né? Uma frase que coloca assim, eu estou na terapia porque quem deveria fazer não está. Só que essa frase, quem fala isso, não entendeu o seguinte, que você que está na terapia faz parte de um todo. Então, quando você olha e fala, quem deveria estar aqui é ele, não eu, você já está abrindo brecha para uma queda em relação à soberba, porque você nem mesmo reconhece os seus problemas dentro de uma relação interpessoal. Isso é muito comum dentro da terapia. Não era eu que tinha que estar aqui, é meu marido. Não é meu marido que tinha que estar aqui, é minha esposa. Não sou eu que deveria estar aqui, é minha mãe. Mas, na verdade, você não é isolado. Você faz parte desse ecossistema, que no caso pode ser a tua família, etc, etc. Então, mesmo que você ache que você não deveria estar na terapia, e sim
o fulano ou o ciclano, porque ele que é o problemático, eu tenho certeza que você tem muito o que trabalhar. Porque pode, inclusive, já não estar enxergando a si mesmo como uma pessoa promovedora de bem comum. Então, perceba que aqui tem um elemento muito claro de uma falta, até mesmo de uma certa humildade, de reconhecer que, por fazer parte do todo, você tem que se aperfeiçoar para melhor lidar com o meio. Inclusive, se aquele sujeito que deveria estar na terapia não está, você precisa estar mais ainda, então, para se preparar para lidar com ele que não quer fazer a terapia. Ou seja, é quase uma preparação para um futuro não tão agradável assim, não é verdade? Então, aqui tem um elemento importante. Então, quando a gente pensa aqui nesse sujeito que chega até o teu consultório, ele não é um sujeito isolado, então não dá para simplesmente eu chegar para ele e falar assim, faz o que você quiser, o importante é o que te dá prazer, porque quando há uma terapia que fala uma porcaria dessa, eu estou isolando o sujeito das responsabilidades e relações que ele tem. Aqui é um problema, e é um problema muito comum, no que eu chamo de psicoterapia, de psicologia em crise. É considerar esse sujeito isolado como se ele criasse as próprias verdades, como se o desejo dele fossem desejos verdadeiros, essenciais, fundamentais para a salvação do mundo, e ele vira um pequeno Deus, que não tem nada de Deus, mas muito de demônio. Porque ele vai pisar em tudo e em todos para realizar o próprio querer. Ou seja, uma psicoterapia e uma psicologia em crise é uma espécie de demonização humana, né? É um sujeito anti-verdade, anti-bem comum, anti-virtude. Isso é gravíssimo. Então, um pilar importante é a gente combater, ajudar esse paciente a combater as inclinações aos vícios capitais. Então, quando eu falo aqui de promover o bem comum, que bate no egoísmo, né? É justamente ajudar esse paciente a reconhecer e cumprir as suas responsabilidades sociais. Ajudá-lo a fortalecer relações e contribuir para uma espécie de melhora, de harmonia social. Ou seja, é uma psicoterapia anti-egoísmo e anti-vícios capitais que abre esse paciente para as exigências que estão no lado de fora. Ah, mas ele tem exigências internas. Ok, nós vamos trabalhar. Mas ele tem uma exigência também no lado de fora. As responsabilidades entram nessa parte. Então, vamos lá. Terceiro pilar. O terceiro pilar aqui vai falar sobre ajudar o paciente a combater as inclinações para os vícios capitais. Ok? Certo? Vamos lá, que a gente não acabou. Temos mais assunto por hoje. Vamos lá. Então aqui temos o terceiro ponto, né? Quarto ponto. Meus amigos, isso é muito claro dentro da psicoterapia. Tudo que um sujeito faz, ele faz com uma finalidade. Não é verdade? Se você está sentado agora olhando para o seu celular, você parou e está olhando para o seu celular, assistindo essa live, você está fazendo isso com uma finalidade. Ou seja, tudo aquilo que fazemos, fazemos por uma certa finalidade. Ou seja, o homem tem um fim que precisa ser considerado dentro da psicoterapia. Então aqui nós temos um quarto pilar, que é justamente a consideração que o homem tem um fim último. E qual é o fim último deste homem? É a felicidade. Como diz o professor
psicólogo e doutor Martin Etchevarria, o homem deseja ser feliz e não consegue não desejar a felicidade. Só que, se um sujeito acha que a felicidade é comer papel, ele vai colocar a finalidade da vida dele em comer papel. E puxando um outro autor, o Adler, o Adler, que é um pai aí da psicologia individual, que não é um tomista, mas tem muitas coisas semelhantes com Santo Tomás, ele fala que o fim elegido cria um estilo de vida. Ou seja, meus amigos, se um sujeito tem como fim da vida a luxúria, ele organiza-se inteiro, ou seja, o estilo de vida dele vai caminhar todo nesta direção. Ou seja, o fim vai ser um elemento formativo do caráter humano. Logo, se a finalidade de um homem é a luxúria que vai formar o caráter dele. Se o fim elegido por um homem é a avareza, ou seja, bens materiais e o apego a bens materiais, aquilo vai formar um estilo de vida para ele. E ele vai se despersonalizando. Quer ver um exemplo? Vou pegar um exemplo num filme. Para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, certo? O Senhor dos Anéis tem lá o famoso Sméagol. O Sméagol que é todo feinho, todo pequeno, todo curvado, meio careca, meio cinza. Não fala direito, tem uma espécie de dupla personalidade. Para quem conhece a história dele, ele era um hobbit. Ou seja, andava ereto, tinha uma postura boa, etc. Mas ele foi consumido por esse prazer desordenado para o anel, uma espécie de avareza. E aquilo o consumiu. Aquilo o consumiu. O vaidoso, que tem como elemento simbólico Narciso olhando para o próprio reflexo na água, ele pula, ele morre. Aquilo vira um motor dos atos. Ou seja, a terapia precisa ser um lugar onde a gente investiga qual é a finalidade que você faz tudo o que você faz. Por que você faz isso? Você quer o quê com isso que você está fazendo? É uma psicoterapia que precisa investigar a finalidade dos atos dos pacientes. Só que eu acabei de falar que o fim último do homem é a felicidade, uma felicidade com F maiúsculo, uma felicidade que, parafraseando Santo Agostinho, é onde as nossas potências irão descansar, onde não teremos falta de nada. Ou seja, a finalidade do homem ela é transcendental, ela é metafísica. E essa perspectiva transcendental precisa ser integrada ao processo terapêutico, ajudando o paciente a encontrar um sentido maior para a sua própria vida e para os sofrimentos inerentes à vida dele. Logo, esse caminho vai abrir o horizonte para uma motivação profunda nesse sujeito. Certo? Uma motivação profunda para esse sujeito seguir a jornada da sua própria vida para se ordenar e para crescer. Uma má psicoterapia, geralmente, ela está presa num pessimismo, num niilismo, num materialismo, num imediatismo. Tudo isso se torna uma perversão do verdadeiro fim último do homem. Tudo isso promete a felicidade depois do arco-íris. E nunca vai dar. Nunca vai dar. Ou seja,
Uma psicoterapia que não enxerga essa perspectiva do fim último do homem, que é a felicidade, essa perspectiva transcendente, metafísica, onde o sujeito precisa encontrar um sentido maior para a sua própria vida e os seus sofrimentos, e uma motivação profunda para se ordenar e crescer pessoalmente, uma psicoterapia que não enxerga isso vai sempre oferecer para o seu paciente um falso fim. E ao oferecer para o seu paciente um falso fim, direto ou indiretamente, o psicoterapeuta se torna um profeta da queda do próprio paciente. Talvez ele nem perceba isso. Mas é claro, um falso fim é uma profecia de uma baita queda do paciente. Se eu chego para vocês e falo assim, gente, a finalidade do homem é o dinheiro e vocês acreditam em mim, eu estou aqui profetizando a queda de cada um de vocês. Porque até mesmo se vocês ganharem na loteria, vocês vão se encontrar com uma tristeza que vai ser enlouquecedora. Justamente porque colocou-se como finalidade algo que não tem essa força de finalidade. Logo, esse sujeito adoece também. Então, nós vamos falar aqui o nosso quarto pilar. Quarto pilar, nós temos aqui uma psicoterapia que se abre para o transcendente. Entenda aqui uma coisa, meus amigos. Vocês que estão aqui agora exatamente às 8h45 da noite, não é qualquer transcendente. Não sou eu que escolho esse fim último. Ele é dado. Ele já está ali carimbado no meu ser. Ok? Ele já está carimbado. Todos nós queremos ser felizes. Ah, mas aquela pessoa que fala que não quer ser feliz e que quer tirar a própria vida, ela quer ser feliz. E às vezes ela acha que a felicidade dela vai estar em tirar a própria vida para que isso aconteça. Claro, é uma certa desordem, obviamente, mas o desejo de ser feliz está ali também. Certo? Vamos lá. Quinto pilar, e não menos importante. Inclusive, tem um texto de uma psicóloga espetacular chamada Mariana Crespo, dentro da formação em terapêutica tomista, que ela fala da psicoterapia como preparação para a vida interior. Olha que espetáculo. É um baita texto. Os alunos da formação, todos que leram, todos que já receberam, que não é no início do curso, ali na metade, todos eles acharam assim, um texto, nunca imaginavam que poderia existir uma psicóloga falando dessa forma. Um espetáculo fundamental. E para ter isso, precisa ter essa abertura ao fim último. Certo? Mas vamos lá. Quinto pilar. A gente pode falar que o quinto pilar... Vamos recapitular aqui, né? Vamos lá. O primeiro pilar... Pode voltar para mim aqui, não tem problema. O primeiro pilar, a harmonização das potências do homem. Inteligência, vontade e as emoções. Segundo pilar, trabalhar uma melhora efetiva do paciente, uma relação com a perfeição mesmo, tá? Não vamos ter um medo da palavra perfeição, mas é uma abertura à perfeição que se dá através das virtudes. Inclusive, eu comento sobre a perfeição dentro da terapia, dentro da formação em terapêutica tomista, inclusive. Lá dentro eu falo sobre isso, como trabalhar a perfeição com o paciente, né? Então, trabalhar uma melhora efetiva do paciente. Terceiro, ajudar o paciente a combater as inclinações para os vícios capitais, ou seja, temos inclinações. E por termos inclinações, no caso aqui ruins, precisamos ter uma força necessária, uma formação, um desenvolvimento necessário para combater essas inclinações. Ok? Esse é um ponto. E, quarto pilar, uma psicoterapia que se abre para o transcendente, ou seja, vai para um fim maior. E aproveitando que a nossa querida Bianca Luz botou aqui, quando o paciente quer saber sobre esta finalidade não elegível, que sabemos que é Deus,
que devemos dizer. A questão é o seguinte: aqui, quando essa pessoa ela quer saber qual é o fim, ela precisa entender, levar ela para a reflexão. De onde você acha que veio? Para onde você acha que vai? Quais atitudes te elevam como pessoa? Quais são as atitudes que o oposto, que te rebaixam como pessoa? Quais são as felicidades que você colocou na sua vida que no final não te deu felicidade? No primeiro momento, a gente vai começar a trabalhar sobre essa finalidade, Bianca, dentro de uma perspectiva de aperfeiçoamento. Esquece essa ideia de você chegar para o teu paciente e falar assim, segunda sessão, paciente, tudo bem? Aqui sou eu, Rafael de Abreu, sou psicólogo tomista, muito tomista, por sinal, e eu quero te falar que Deus é a causa toda e que você nasceu dele e vai voltar para ele. Terapia não é isso. Terapia não é isso. Ok? Não sei se vocês gostaram da minha grandíssima atuação aqui como um psicólogo tomista afetado, né? Mas a dinâmica é você ir aperfeiçoando esse sujeito. O que ele precisa enxergar, ele só vai enxergar na medida que ele se aperfeiçoa. Ok? E quando eu falei aqui de uma psicoterapia que se abre para o transcendente, você tem que ter esse olhar antes mesmo do teu paciente. Entende? Antes mesmo do seu paciente. Para que você não ache que a terapia vai ser um lugar onde você vai falar assim, ó, ali entrou ali, leu 3 páginas, acabou, tua vida está resolvida. Não. A gente pensa na nossa vida. A gente só enxergou coisas fundamentais para a vida humana quando a gente melhorou. Não é verdade? Quando a gente melhorou. Ah, mas eu tive que ter um sofrimento para enxergar. Então, você teve o sofrimento e no sofrimento você olhou para as coisas de uma maneira melhor, mais verdadeira. E aí você começou a enxergar valor nas coisas certas. Ou seja, para a gente abrir para o transcendente, a gente precisa aperfeiçoar o sujeito. Ok? Certo? Mas vamos lá. Continuando. Quinto pilar, eu vou chamar aqui da relação psicoterapeuta e paciente, baseada na verdade e na autenticidade. Ou seja, a relação terapêutica é vista como um espaço de encontro, o famoso encontro que nós ouvimos tantas vezes na faculdade, não é verdade? Mas um encontro autêntico onde a verdade precisa prevalecer. Quer ver um exemplo disso, para a gente ser bem concreto? Se você não tem capacidade de atender o paciente X que tem um transtorno tal, você não deve atendê-lo. Isso é uma relação de encontro autêntico com o teu paciente. Se você não tem capacidade de atendê-lo, indica para outro. Ponto. Olha que relação importante. Se você está com o teu paciente e você não sabe mais o que fazer com ele, mas você está ali porque ele te paga a tua sessão cheia, você está fora da autenticidade e fora da verdade. Não, está fora de um pilar importante de uma boa psicoterapia. Certo? Isso é muito comum, infelizmente, né? A gente acha que é o super-homem, atende todo tipo de demanda, e a gente acha que o nosso paciente é uma espécie de banco infinito, onde a gente fica pegando o dinheiro dele o tempo inteiro. 2 problemas. Então, o profissional aqui precisa estabelecer uma relação verdadeira com o teu paciente. De confiança, abertura. Cada coisa tem seu tempo. Quando eu falo de pilares aqui, a gente não precisa olhar para esses pilares achando que a gente vai falar tudo isso de uma vez só, um paciente em 15 minutos, 20 minutos, ele vai entender tudo. Cara, não é assim que funciona, gente. Eu espero que nenhum psicólogo tenha pensado nisso aqui, porque aí está muito atrasado dentro da ideia do que é uma psicoterapia. As coisas levam tempo. Paciência é algo fundamental dentro da psicoterapia, tanto da parte do paciente quanto da parte do profissional. Né? Então, essa relação de confiança, abertura, onde o paciente tem que se sentir seguro com você, para que ele possa explorar questões dele que são profundas, que são complexas, que ele nunca falou para ninguém. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa frase de paciente, olha, isso aqui que eu estou falando nunca contei para ninguém. Então, o lugar de uma boa psicoterapia tem que dar espaço para isso. E não de uma certa afobação, onde eu quero, meu Deus, eu preciso, né? Tem gente que fala assim, eu preciso salvar a alma do meu paciente, meu Deus do céu. Você não vai salvar a alma de ninguém, meu amigo. Você não vai. Tá? Você não vai.
Você está ali para ajudar esse paciente a ser melhor. Mas para isso, precisa ter essa boa relação com ele. Então, um processo terapêutico que seja verdadeiramente eficaz e transformador precisa ter essa relação dentro de uma autenticidade, de uma verdade. Que bom que você está aqui. Uma coisa que eu falo para os meus alunos da formação em terapêutica tomista é que o seu olhar para o teu paciente, a tua relação com o paciente, tem que ser uma relação que ele nunca teve na vida. Ou seja, o seu olhar tem que ser um olhar verdadeiro para o teu paciente. Porque às vezes esse paciente nunca teve alguém olhando de verdade para ele. Quantas mulheres já entraram no seu consultório que só receberam olhares objetais e não um olhar profundo, verdadeiro, contemplando o mistério do ser? E quantos profissionais acabavam até se aproveitando dessa condição, lamentavelmente. Então, aqui é um elemento fundamental. Fundamental. Então, essa relação aqui de terapeuta-paciente, eu chamo do desenvolvimento do caráter do profissional, ou seja, o caráter do profissional bem desenvolvido para que ele seja um porta-voz da ordem. Um porta-voz da ordem, da virtude, da felicidade, da esperança. Todo o processo de verdade e autenticidade da relação profissional-paciente passa por um caráter bem formado do profissional que impacta esse paciente. E não impacta porque usou frases de efeito. Impacta porque a própria vida desse profissional é impactante mesmo. O caráter desse profissional é um impacto, dá um impacto profundo. Ó, a Dayana botou ali, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, porém ordenada. Essa leu o meu livro, é a última frase do meu livro, né? É isso, nós somos chamados a isso. Então, vamos lá. Quinto pilar, eu vou chamar aqui de caráter do profissional, ok? Então, temos aqui o caráter do profissional. Mas vamos resumir isso em uma frase. Meus amigos, técnica, teoria, vocação e caráter são elementos essenciais de uma boa prática psicoterapêutica. Aqui é o grande ponto para nós. Quando falo aqui harmonização das potências do homem, estamos falando de conhecimento de teoria, estamos falando em algum grau, até mesmo de técnica. Quando falamos de trabalhar a memória efetiva do paciente, estamos falando de técnica em algum grau, ou prática, pode trocar o nome de técnica por prática. Estamos falando também de teoria. Quando falamos de ajudar o paciente a combater as inclinações para os vícios capitais, falamos também de prática técnica, também de teoria. Quando falamos da psicoterapia que se abre para o transcendente, estamos falando de teoria, estamos falando de caráter, estamos falando de vocação. Caráter do profissional, estamos falando de caráter, vocação, prática também. Ou seja, meus amigos, os pilares de uma boa psicoterapia é uma unidade entre técnica, teoria, vocação e caráter. Técnica porque nós estamos numa profissão que há técnicas específicas, que há práticas específicas que podem ser feitas em determinado contexto, em determinado paciente. Teoria, porque
Toda psicologia está baseada em uma teoria filosófica que nós precisamos conhecer verdadeiramente. Vocação, porque a nossa profissão é uma vocação misteriosa, como diria o padre Anderegg. E caráter, porque quem estuda a teoria, quem aplica uma prática e quem diz sim para uma vocação é um homem íntegro que forma o seu caráter através da virtude. Um homem sem caráter é um homem que assassina a sua profissão como psicólogo, como psicoterapeuta. E, meus amigos, isso é muito sério, não é verdade? É uma profissão muito séria, que exige de nós toda a preparação do mundo. E a maior preparação delas é o do caráter. Porque é através do caráter que eu me relaciono com as coisas. É uma pessoa que forma o seu caráter, que relaciona com a técnica, com a teoria e com a própria vocação. Então, meus amigos, estejamos firmes nessa luta e preciso fazer um convite para vocês. A minha turma de formação em terapêutica atomista 3, não é isso? Não é verdade? Estão aí com portas abertas, inclusive sábado agora tem uma aula ao vivo comigo. Então, vocês todos são convidados para fazer parte, para entender melhor como funciona a minha formação, tá? Então, se você tiver interesse em querer saber mais como funciona, minha equipe vai te chamar, te passar todos os detalhes, escreve aqui no chat, né? A palavra, 3 letrinhas, tá? FTT, não é isso? FTT. A letra F, a letra T e a letra T. Apertou FTT, vocês vão receber no seu direct as informações. Meus amigos, o meu jogo é muito limpo, né? Eu vim aqui para falar dos pilares de uma boa psicoterapia, né? Trouxe isso para vocês, mas eu convido vocês a mais, né? Se isso aqui que a gente falou foi uma aguinha que bateu nas canelas de vocês, né? Então, nós precisamos mergulhar mais profundamente. Combinado? E mergulhar mais profundamente é um dizer sim para a própria vocação, é um dizer sim para esse chamado, tá? A formação em terapêutica atomista não é só para psicólogo, ok? Não é. Já tive arquiteto, quem mais eu já tive que é de outra profissão? Nutricionista, médicos, psiquiatras também, tá? Então, estejam juntos. E, gente, escrevendo o FTT aí, vocês vão receber as informações. Vale a pena, tá? Simplesmente façam essa movimentação de escrever aí FTT, por quê? Mesmo que, não sei, por algum motivo vocês não façam parte, mas busquem saber como funciona, porque temos uma equipe preparada para poder ajudá-los, caso vocês queiram entrar, etc, etc, etc. Tá bom? Então, esse é um ponto importantíssimo, ok? No link da bio tem o quê? A informação. A informação, tá. Na minha bio, acabaram de me avisar aqui, no link na minha bio aqui no Instagram, tem um link lá para você saber melhor sobre a minha formação em terapêutica atomista, tá? Por exemplo, tem aula do professor Martinho Echevarria lá dentro, tem aula da Zelmira Seligman, tem aula minha, várias, eu falo do que seria uma psicoterapia ruim, eu falo do que seria um psicoterapeuta desordenado, por exemplo. Tem aula de quem mais lá dentro, que eu preciso lembrar? Tem aula do professor Sidney Silveira. Ou seja, tem a leitura comentada. Gente, leitura comentada é algo sensacional que está lá dentro. Por quê? Eu seleciono um trecho de um livro e eu leio esse trecho comentando para os alunos. Então, eu leio texto do Fulton Sheen, eu leio texto da Mercedes Palé, uma psicóloga que mora na Suíça, que fala sobre, uma psicóloga atomista, que fala sobre família e educação. Tem muita coisa bacana. E tem uma coisa fundamental que eu vou falar aqui rapidinho para vocês, tá? É um curso que eu estou por perto, tá? Eu sei que vocês já fizeram muitos cursos bons, mas seria muito mais legal se esse curso tivesse a proximidade daquele que fez, né? E aí vocês ficaram só assistindo as aulas gravadas,
que são boas aulas, mas aqui nós temos aulas ao vivo, não todas, mas temos aulas ao vivo, e vocês vão ter o contato comigo diretamente, porque eu vou estar no grupo da turma no WhatsApp. Então a gente consegue conversar diretamente. Inclusive, muitos alunos às vezes me chamam até no privado. Então, nesses 6 meses, eu estou sempre por perto. Combinado? Então contem comigo, tá bom? Contem comigo. Eu gosto de ver o rostinho de vocês, ou seja, não quero alunos anônimos. Isso é um ponto muito importante. Então, eu gosto de conhecê-los. Por isso que eu faço essa dinâmica de estar por perto. Ok? Então, novamente, FTT. Ok? Apertou FTT, a minha equipe vai necessariamente te chamar aí. Tá bom? Aí a Ariana tá aí também. E aí, tudo bem, Ariana? Tudo certo? Então, temos este ponto. Tem algum outro recado para dar para essa galera que está aqui há 1h04 comigo? Muito obrigado pela presença, obviamente. É sempre uma alegria ter pessoas atentas para me ouvir falar, para a gente refletir sobre alguns pontos aqui importantes sobre psicoterapia, né? Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês.